Olá! Hoje o Tata Healy vai ser sobre cultura de estupro. Infelizmente, nossa sociedade em geral tem as crenças de que as mulheres são culpadas se ocorrer algum tipo de estupro. E não só isso, esses dias eu estava lendo algo absurdo que aconteceu num país do Oriente Médio, que um homem estuprou uma mulher, uma criança, não sei exatamente a idade, se eu não me engano, acho que era 12 anos, é uma criança, né? E aí a justiça condenou que a irmã dele fosse estuprada como forma de punição, e a irmã dele acho que tinha uns 16. E aí fica nessa história de que a pessoa, ela não se importa se não acontece com a família dela, assim. Isso é justiça, sabe? E é aquela crença, e se acontecesse com a sua família, né? A cultura de estupro tem muito disso. As pessoas acham que você só deveria dar valor àquilo se acontecesse na sua família. Se acontecer com qualquer outra pessoa, é normal. É culpa da pessoa, como você não conhece, é culpa da pessoa. Então, é algo extremamente negativo, porque as mulheres sofrem uma questão muito grande. Existe muito terapeuta. Ai, perdão. Tentando colocar uma música pra ver se alivia esse clima, porque é bem pesado. Eu tô tendo sonhos desde que eu comecei a planejar esse vídeo. E a gente fica estagnado, porque fica essa culpa nas mulheres. Eu vejo muito terapeuta, mas muito terapeuta mesmo. Muitas pessoas de todas as terapias que eu já acessei falando o seguinte, que as mulheres que são estupradas nessa vida é porque na vida passada elas foram estupradoras. Então é como se fosse uma dívida kármica e elas voltam para olho por olho, dente por dente. E vocês não estão saindo da crença. Vocês estão fazendo a mesma coisa que esse juiz lá desse país de Oriente Médio, que eu não faço ideia de qual país que foi, que mandou o homem que estuprou a mulher, a criança, a pessoa do sexo feminino, pagar como punição a irmã dele sofrer abuso, sofrer estupro. Então, para você ver como que essa cultura de estupro é tão grande, que você acredita que você está sendo pago, porque na vida passada você estuprou, então nessa vida você vai ser estuprada. E muitas vezes não é. Eu já fiz várias regressões com várias pessoas que foram sim abusadas sexualmente, que foram estupradas, e nunca eu vi em nenhuma das vidas passadas de várias das pessoas o estupro. Muito pelo contrário, o que eu via era uma repetição, porque aquela família, a família daquelas pessoas passaram por estupro, por abuso, e continuou um ciclo de repetição muito grande nisso. E aí vem, mas só você fazer um aborto, né, se ocorrer caso de estupro que a pessoa engravida. Eu até cheguei a ouvir de uma pessoa que é médica e que queria ser psiquiatra, não sei se vai conseguir, mas e uma pessoa que tem uma religião bem nisso, e essa pessoa virou e falou assim, mas a pessoa que é estuprada, ela tem trauma,
Que é mais ficar 9 meses grávida e sofrer mais esse trauma? Não tem problema nenhum. Isso é tortura. Você que está obrigando uma pessoa a carregar o filho de um estupro, você está fazendo uma tortura psicológica, mental, física, espiritual naquela pessoa. Porque se um estupro que dura 10 minutos estraga, vamos dizer assim, na palavra mais correta, tesa trauma, causa um monte de coisa na vida inteira de uma pessoa, o que é 9 meses de gravidez? É uma baita de uma tortura psicológica, e ainda aquela pessoa criar aquele filho. Eu lembro que muitas pessoas assim de religiões católicas e evangélicas, elas proíbem o estupro em qualquer... Perdão, quem dera proibir esse estupro, né? Quem dera. Eu já vi, inclusive, evangélico e católico estuprador. Mas, enfim, que proíbe o aborto mesmo em caso de estupro por conta de religião. E aí, eu sempre ouço esse caso, eu sempre falo desse caso de uma mulher que, por conta da família ser extremamente católica, eles proibiram a filha de fazer o aborto por conta daquele estupro que ela vivenciou. E aí nasceu a criança, os pais, né, os avós, criaram aquela criança e a mulher junto, na mesma casa. E aí ela escreveu uma carta onde ela falava que ela não suportava olhar para aquela criança, porque o jeito que ela andava era o mesmo jeito que o estuprador andou, que ela não reconheceu o estuprador, que ele estuprou e foi embora, mas ela lembra de olhar quando ele foi andando, o jeito que ele andava, e a criança andava da mesma forma que o pai estuprador andava. E aí ela acabou se suicidando. Então, para você ver o quanto que essa cultura de estupro não é só... Eu vejo muito terapeuta falar, eu sou desperto espiritualmente, e fala um absurdo desse, e generaliza todo mundo. E ocorre muito estupro por conta de pornografia. Existem muitos adolescentes que os pais machistas não querem que o filho seja gay, homossexual, e aí eles começam a estimular aquela criança em desenvolvimento a consumir pornografia pesada, as coisas que o corpo dele, o físico e o espiritual não estão preparados. E sim, pornografia traz muitas coisas assim negativas para a vida da pessoa. Você pode assistir pornografia, é um direito seu, você pode se masturbar, você pode fazer o que você quiser, mas você sabe que você tem que se desassociar daquilo de alguma forma, seja através de banho de sal grosso, fechando o seu umbigo, porque senão a pessoa ela fica com aquela mente, vamos dizer assim, só naquela frequência. Aquela frequência que, infelizmente, parece... A pornografia, hoje em dia, ela parece um estupro pago. Ela não é uma coisa, assim, como sexo normal entre pessoas. E aí, aquele adolescente... Tá acontecendo muitos esses casos de adolescente que assistem muita pornografia. Teve até um caso, acho que no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, de que eles falaram que estupro é a nova moda, que eles começaram os adolescentes a estuprar as coleguinhas de sala, estuprar crianças da família que são menores do que elas, homem ou mulher, eu falo mulher, mas não é, eu falo criança do sexo feminino, criança do sexo masculino, assim, de 4, de 5, de 3 anos, porque eles viram na pornografia e eles começam a repetir aquela prática em crianças menores. E isso não advém de uma vida passada, isso é da nossa cultura. E para vocês verem o quão nocivo isso é, o quão destruidor isso é. Então eu vou pedir, depois de todas essas explanações, que vamos tentar trabalhar ao máximo em tudo isso. Eu vou pedir para vocês beberem um copo d'água. Se você passou por abuso ou não, mas você quer pelo menos tirar isso da nossa sociedade, da nossa humanidade, das nossas crenças, dessa cultura maldita de que é normal estuprar, que é normal abusar. Eu vou pedir para vocês mexerem a barriga de vocês, porque
é uma coisa muito nociva, que o abuso, o estupro, ele permanece no intestino, que seria, vamos dizer, abre todas as aspas do mundo, o lugar mais sujo do seu corpo. Então, para vocês conseguirem tirar essa energia, é necessário esse movimento. Então, eu vou pedir para beijarem, beberem um copo de água, assim, para manter-se hidratado, fechando os olhos, imaginando a ponta da língua no céu da boca, passando toda a sua energia em direção ao centro da Mãe Terra. Vamos tirar toda a energia negativa no centro da Mãe Terra, transmutar essa energia em amor incondicional, puxa esse amor incondicional de volta, pelos pés, pernas, coxas, quadris, iluminando e abrindo todos os chakras da coluna, abdômen, tórax, garganta e crânio. Em cima do topo da nossa cabeça, vamos imaginar uma nova bola de luz que vai subir, subir e subir, além da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, na velocidade da luz, além do tempo e espaço do nosso universo. Vamos passando por luzes claras, luzes escuras, luzes claras, luzes escuras, indo para o quinto plano de uma camada completamente dourada, onde estão os nossos anjos, nossos arcanjos, nossa família de alma. Vamos passar pela frequência do arco-íris, com todas as cores, vermelho, laranja, amarelo, azul, anil, verde e violeta, nos desviando da cor azul da lei do magnetismo, encaminhando a lei da compaixão, pedindo a compaixão para inundar a nossa bola de luz com compaixão, passando por um ectoplasma rosa de amor incondicional, puxando esse amor incondicional, passando por um portal branco, claro e iridescente para o lado onde está Deus, o Criador de tudo que é. E vamos subir e subir dentro dessa bola de luz e nos tornar um só com o Criador. E vamos pedir a Deus para que toda essa cultura de estupro, Criador, toda essa crença, Criador, de que a mulher foi culpada pelo seu estupro, toda essa crença, Criador, tão negativa que está enraizada dentro de nós, que a culpa é porque em vidas passadas ela foi uma estupradora, então ela tem que ser estuprada nesta vida. E tem gente que acredita fielmente nisso. A crença, Criador, de que se um homem estuprar uma mulher, como punição, alguma mulher da família dele tem que ser estuprada também. Essa crença hipócrita, Criador, causada por várias religiões, de que a gente tem que torturar uma mulher que foi estuprada, obrigando ela a manter aquele filho. Torturando, essa crença de tortura. Ai, o que é mais uma tortura? O que é mais um trauma? Que não é seu, né? O que é mais 9 meses de gestação? O que é mais tantos anos você aguentar uma pessoa que sempre te lembra aquele estupro? Estupro entre família, Criador. Esses jovens adolescentes que estão consumindo tanta pornografia, estão consumindo tanta violência, tanto estupro pago, e eles não conseguem ter discernimento que aquilo é algo irreal. E eles começam a praticar estupro na sua família, com incesto, estuprando crianças da sua própria família, abusando desde da infância. Essa pessoa ela perde totalmente a sua concepção, a sua valorização, a sua autoestima. Continua mexendo na sua barriga para a gente tirar do nosso intestino, Criador, todos esses rastros, esses rituais de abuso. Você vai e vem e lembra desse abuso o tempo todo. Lembra de como se fosse uma tortura para te obrigar a viver, a reviver tudo aquilo que você sente preso. Você lembra do abusador o tempo todo. Você lembra do sorriso, do olhar. Você não consegue nunca mais ter uma relação normal, porque sempre que você vai se relacionar com alguém, você lembra do abuso, você lembra dos olhares, você acha que você, de uma certa forma, está traindo aquele abusador, porque chegou a criar um vínculo afetivo, inclusive, que é muito negado, mas existe. Que a pessoa, ela sente que aquele abusador era o primeiro marido, que ela está traindo aquela
pessoa, que ela sente que ela nunca mais vai poder transar, fazer sexo normalmente, porque se ela estiver fazendo sexo, se estiver sentindo, toda vez que ela faz sexo, ela se sente safada, ela se sente suja, ela se sente impura, ela sente que ela está consentindo com o abuso que ela sofreu no passado, que se o abusador souber que ela tem um relacionamento afetivo atual, é porque ela no fundo permitiu aquele abuso, que todas essas crenças criadoras amarrado de abuso, de eu sou um abusador, a partir do momento que eu sofri o abuso, eu tive que passar isso pra frente, eu tive que abusar também. E aí aquela criança começou a repetir aqueles padrões para tentar normalizar aquilo. Começou a abusar de outras crianças, sexual, física, intelectual, mentalmente. Começou a procurar uma exploração, ou procurou ser mais abusado. Ou ficou essa crença, criador, de que todo homem é abusador, todo homem é um potencial abusador, de que toda mulher é um potencial abusador. Então, que você começa a puxar pessoas que vão te abusar, que vão te sugar, que vão tirar o máximo de você. E você fica parado, estagnado nisso. Nessas repetições, criador, de abuso sexual, abuso físico, na sua cultura de abuso, cultura de estupro, cultura que nós merecemos ser punidos por Deus, através de um sexo sem consentimento. Essa romantização, inclusive, criador, de filmes sobre o abuso, desde a Bela Adormecida, de ser beijada no inconsciente, essa visão estereotipada, criador, de jovens abusadores sendo perdoados com a justificativa de que são apenas jovens. Que tudo isso, criador, toda essa violência sexual que está enraizada dentro de nós, que muitas vezes a gente até deriva de um abuso. Você sabe se algum familiar seu foi estuprado, abusado e gerou uma criança que foi seu antepassado? Essa cena, criador, de estupro explícito muitas vezes em vários filmes, como no Último Tango em Paris. Todas essas crenças, criador, são canceladas, destruídas, rasgadas, canceladas nos níveis primários de alma genético, secundário, solucionado histórico. Destruir, descriar, se aterrado, bom e mal, pode poc, todos os 9 cursos e aléns. 1, 2, 3, encaminhando a luz do Criador. Destrói, Deus, todas essas energias, toda essa cultura de estupro, todo esse abuso, toda essa energia que ficou parada, estagnada no intestino dessa pessoa, inclusive, guardando toda essa sujeira. Que toda essa sujeira seja eliminada, esse ressentimento, essa mágoa, esse estresse, essa ansiedade, esse pânico, essa depressão, que foi ocasionado com aquele abuso, Criador. Que tudo isso, Criador, seja agora totalmente destruída e cancelada nos níveis primários de alma genético, secundário, solucionado histórico. Destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os 9 cursos e aléns. 1, 2, 3, encaminhando a luz do Criador. Substituídos por amor incondicional, Deus, por perdão, por receptores da luz, de perdoar, de libertar, de alívio, de uma cultura anti-estupro, uma cultura que a gente consegue viver essa vida sendo respeitado no nosso corpo, na nossa sexualidade, respeito ao Criador. O que é sexo na definição de Deus, o que é consentimento na definição de Deus, como viver no consentimento, como viver, Criador, no amor incondicional, que agora a gente consegue, Criador, ter essas perspectivas renovadas, de uma visão perfeita, nova, vinda diretamente da fonte criadora, de ser respeitado no seu próprio corpo, na sua própria casa, na sua própria família. Traz de volta, Criador, o poder, o empoderamento, a autoestima, a força de vontade de viver. Vocês aceitam? Sim. Grato está feito, assim já é.
Que toda essa tortura, Criador, essa culpa, porque o estupro, o abuso, ele gera uma culpa de que fomos culpados, a mulher é culpada, a sociedade é culpada por manter o estupro, manter o abuso, porque vestir uma roupa curta. Essa culpa, muitas vezes, de você ter visto um abuso e não ter nem sabido como reagir. Essa sensação de paralisação, quando você sofreu algum abuso, você ficou paralisada. Você congelou, travou e você sente uma culpa muito grande por nunca ter se defendido. Não ter poder, ou porque você era uma criança, ou porque você ficou em choque, não conseguia fazer por onde. Essa culpa, Criador, tão carregada dentro dessa pessoa, que estagnou a vida dela, travou, congelou, manipulou, que muitas vezes ela tem até uma visão distorcida, ela às vezes lembra de flash, ela volta no tempo, naquele lugar, e ela tem uma visão totalmente errônea sobre aquele assunto. Que tudo isso, Criador, seja destruído e cancelado, em primários de alma genético, secundário, cenário histórico, destruir, descriar, soterrado, bom e mal, pode pouco, todos os 9 cursos, garotos e aléns. 1, 2, 3, encamendo a luz do Criador. Substitui os receptores da luz de perdão, porque só o perdão elimina a culpa. Então, por me perdoar, perdoar ao outro, por perdoar a nossa sociedade, inclusive, por libertar, por deixar que todo esse trauma deixe o corpo da pessoa, deixe o nosso corpo da melhor e mais elevada maneira. Vocês aceitam? Sim, grato, está feito, assim já é. Toda crença raiz, Criador, de eu sou um abusador, eu pratiquei abuso, porque quando sofri abuso, eu achava que aquele jeito era o jeito certo de se praticar sexo, de se praticar beijo, de se praticar toques, e eu reproduzi isso, às vezes até com consentimento de uma outra pessoa, mas eu comecei a me sentir que eu era uma abusadora por conta disso. Que você começou a praticar nos seus atos sexuais posições, falas, gestos, como se você fosse um abusador. E isso começou a te machucar muito, porque você começou a achar que você estava de vítima se tornando um monstro, se tornando um agressor, de abusada se tornando um abusador. Que todas essas crenças, Criador, sejam destruídas e canceladas em primário de alma genética, secundário e histórico, destruir, descriar, soterrado, bom e mal, pode pouco, seus 9 cursos, e aléns, 1, 2, 3, incluindo a luz do Criador, substituir receptores da luz, Criador, de amor incondicional, de perfeição, de eu sei tocar o outro com respeito, eu sei respeitar o consentimento, eu sei praticar um sexo saudável, em equilíbrio, baixos receptores da luz, Criador, do que é o sexo saudável feminino, do que é o sexo saudável masculino, na perspectiva de Deus, porque Deus criou o sexo. Que eu saiba, Deus criou os órgãos sexuais para se fazer sexo. Então mostra-nos, Criador, a energia criadora, a energia sexual perfeita, que agora a gente tem essa energia recuperada, sem abuso, apenas com consentimento, sabendo onde tocar, o que fazer, o que falar, de uma maneira perfeita, adequada na perspectiva de Deus. Que sexo é natural, sexo é limpo, sexo é seguro, sexo é sagrado, sexo é a fonte criadora de vida, de respeito ao sexo, como uma parte integrante de nós, porque nós somos feitos através do sexo. E que o sexo é uma energia criadora, uma energia de atração, que a gente consegue agora trazer esse perdão, Criador, perdão pelo sexo. Parar com todas as repreensões em relação ao sexo. Liberando toda essa cultura de estupro, transformando em cultura de amor. Amor incondicional, uma cultura de criação, uma cultura de sexo saudável. Sexo com consentimento. De ambas as partes. Você aceita? Sim, grato, está feito, assim já é. Que todo esse ritual de abuso, Criador, dessa mente flutuante, memória flutuante, sempre voltar nesse abuso,
O lado inferior, vou pedir para você tocar o lado inferior direito do seu abdômen, onde retém abuso sexual. O lado esquerdo do seu corpo, que retém abuso emocional, em cima do seu umbigo, plexo solar retendo vergonha, o fígado retendo a raiva. A área do baço, lado esquerdo, retendo a medo, a culpa. Que todas essas energias, Criador, estagnadas, sejam agora destruídas e canceladas em vista primário, de alma genética, secundário, cenário histórico, destruídas, criadas, terrado, bom e mal, patipoca, todas as 9 cursuras e além, um dos 3 encaminhando a luz do Criador, substituindo por esse trauma sexual, deixando o corpo da pessoa da mais melhor e elevada maneira, encaminhando a luz do Criador, saindo, substituindo por receptores da luz de amor, de liberdade, de tranquilidade, de perdão, de coragem. Vocês aceitam? Sim. Grato, está feito, assim já o é. Baixos receptores da luz do Criador na glândula pineal, de eu sou imune a todo mal. Eu tenho conceito, eu entendo qual é o conceito do amor, de amor do Criador. Eu sei qual é a sensação de me sentir amado. Eu entendo qual é a sensação de me sentir valorizado pelo Criador. Eu entendo qual é o conceito de se amar e se valorizar pelo Criador. Eu entendo qual é a sensação de realmente amar alguém. Eu entendo o que é ser amado pelo Criador de tudo que é. Eu entendo qual é o conceito de aceitação do Criador. Eu entendo qual é o conceito de estar seguro, protegido, completamente amado do Criador. Ser amado pelo Criador. Eu sei como viver sem permitir que os outros abusem de mim. Eu sei como ter as programações de luta e fuga, uma agressividade saudável. Eu sei como viver sem abusar de mim e dos outros. Baixos receptores da luz estão no sistema digestivo, Criador. Eu sei qual é a sensação de viver sem medo. Eu sei como viver sem medo. Eu sei como viver sem ressentimentos. Eu sei qual é a sensação de estar seguro de acordo com o conceito do Criador. Eu sei qual é a sensação de estar protegido de acordo com o conceito do Criador. Eu sei qual é a sensação de estar em segurança de acordo com a definição do Criador. Vocês aceitam? Sim, grato, está feito. Mostra-nos, Criador, todas as mudanças ocorrendo dentro de nós. Rapidamente, Criador, transmutando, que se a pessoa está tão cansada, ela precisa dessa cura, Criador. Ela procurou em vários lugares, ela não conseguiu se sentir segura. Criador, me mostra que houve muito abuso entre familiares e você nunca mais conseguiu confiar em nenhum familiar. Então, Criador, todas as programações de estupro por incesto, estupro entre a família, estupro entre primas, entre irmãos, entre tios, entre pai, entre avós, qualquer tipo de estupro que ocorreu dentro da família, de incesto, que você, muitas vezes, eu tô vendo isso, muitas vezes os primos, um primo estuprou uma prima, e aí eles foram obrigados a se casar, foram obrigados a praticar incesto, e isso não era sem consentimento daquela mulher, mas que como ela foi pega no flagra, ela foi obrigada a casar. Então todo esse incesto, Criador, toda essa cultura de estupro, que você é obrigado a casar com seu estuprador, e que isso gerou essa egrégora de nunca confiar na sua família, seja cancelada e destruída nos níveis primários de alma, genético, secundário, social histórico, destruída, estresse, errado, bom e mal, parte-poca, todos os 9 cursurosos e além. 1, 2, 3, encaminhando a luz do Criador, substituir receptores da luz de amor incondicional, de eu estou seguro da minha família, de libertação, de eu estou seguro dentro da minha própria casa, de que agora eu posso dizer não para minha família, posso impor limites na minha família, eu posso dizer à minha família com quem eu quero me casar. Vocês aceitam? Sim, grato, está feito, assim já é. Toda crença raiz, Criador, de que sexo, casamento é estupro, casamento é sequestro, casamento é uma droga, casamento é uma traição contra a família, que você tem que consentir o sexo no casamento, mesmo se for um estupro, mesmo se você não aceitar aquilo, que todas essas crenças, Criador, enraizadas de casamento e estupro, nessa cultura de estupro, seja cancelada e destruída nesse primário de alma, genética, secundária, social histórico, destruída, escreve, errado, bem mal, pode pouco, todas as 9 cursos, doros e lens. 1, 2, 3, encaminhando a luz do Criador. Substituir esse casamento à liberdade. Eu posso dizer não dentro do meu casamento, ser respeitada. Eu posso ser amada pelo meu marido, pela minha esposa, dizendo não às coisas que eu não quero fazer. Eu sei dizer não, eu sei ouvir não, eu sei impor limites, eu sei impor territorialidade, eu sei ter dignidade, eu sei ter respeito pelo meu corpo e eu sei respeitar o corpo do próximo. Vocês permitem? Sim, grato, está feito, assim já é.
Criador de tudo que é comandado fazer o divórcio energético, físico, espiritual e árico em vidas passadas, presentes, paralelas, futuras, entre você e qualquer abusador, entre você e qualquer cultura de estupro, entre você e o estuprador, em todos os níveis de alma. Vocês aceitam? Sim, grato, está feito, assim já é. Agora, Criador, que todos os fragmentos de alma nossos que estavam em outras pessoas se tornem limpos e purificados a nós, e todos os fragmentos de alma de outras pessoas que estavam em nós se tornem limpos e purificados à sua origem. Qualquer espírito errante seja encaminhando a luz do Criador. Envia Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Ariel nos 4 cantos para nossa proteção. Envia, Criador, amor incondicional, uma egrégora de amor puro, amor próprio, de respeito, de sexo seguro, sexo saudável, agressividade saudável, dizer não, respeito, harmonia e paz para essa pessoa. Vocês aceitam? Sim, grato, está feito, assim já é. Com gratidão a Deus, retornamos no tempo e espaço, na velocidade da luz, chegamos no topo da nossa cabeça, nossa bola de luz enxaguando, indo em direção ao centro da Mãe Terra, transmutando toda a energia na Terra em amor incondicional. Puxa esse amor incondicional da Terra pelos pés, pernas, coxas, quadris, iluminando e abrindo os chakras da coluna, abdômen, tórax, garganta e crânio. E assim retornamos, limpos e purificados, livres de toda essa cultura de estupro. Gratidão.